E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI e hoje eu vou falar sobre o seriado Chaves, né? Na verdade é sobre um resumo que eu fiz desse texto, né? O seriado Chaves, da alienação à manipulação do povo mexicano durante as décadas de 70 e 80, tá? O texto é da Aline Silveira e de alguns colaboradores. Bem, por que eu resolvi falar disso aqui? Eu resolvi falar disso porque eu estava assistindo Chaves um dia desse e eu já tinha lido esse texto e vi como se encaixa realmente na sociedade brasileira da década de 90, da década de 80 e da de hoje. Né? E assim, eu não vejo evolução no mundo, e o Chaves ele retrata bem isso aí. Segundo os autores, o programa surgiu em um contexto político e econômico muito pontual da América Latina, né? Porque surgiu diante de um contexto de reivindicação social muito forte. Foi na época aí da ascensão, né, da esquerda no mundo, né? Onde os países, principalmente os latinos, eles passavam aí por um processo de transição e por uma modernidade e urbanização. Né? Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você está sabendo agora. E aí, esse período, ele trouxe muitos benefícios para a classe operária. Né? Só que esses benefícios, eles, né, manteve um equilíbrio de relação patrão-empregado. Então, diante desse cenário que se aumentava as críticas, as reivindicações da esquerda e todas essas questões, é de se ressaltar que o programa ele passava por ele foi exibido, e talvez isso explique o sucesso, num período em que o México passava por isso, a América Latina passava por isso, e porque o centro das atenções naquele período era o México. Né? Mas por quê? Como assim? Porque o México já ia sediar a Copa do Mundo. Né? Da Copa do Mundo não, perdão, ele era a sede das Olimpíadas, né, das Olimpíadas de Verão. Então, quando o programa surgiu, o México meio que estava em alta. E aí, em meio a essa urbanização de que os países latinos eles, né, estavam vivendo, surgiu o programa, ele começou a mostrar o processo onde estava atrelado a pobreza da população, né? Embora não falasse de política ou sistema de governo estabelecido, ele mostrava essa pobreza, né? E o programa era um retrato da população mexicana, que se aproximava muito do contexto latino. Né? Então a gente consegue perceber dentro do programa o assistencialismo do Estado, né? Quando a gente vê a humildade, né? a dona Florinda lá, né? Recebendo pensão. Né? Você vê a humildade de um menino pobre que, embora tenha dificuldades, vai à escola. Né? Também é né? Você vê aí que é uma criança pobre que esporadicamente come, né? Que esporadicamente trabalha, embora sem sucesso, né? Só que trabalha. Você vê o malandro, que é o seu Madruga, né? Em que ele se apresenta características extremamente latinas. Fora que o que a gente deve ressaltar é que o programa ele mostra que no fim das coisas sempre acabam bem. Você consegue ver aí mera ideologia, acabam bem de maneira bem humorada, né? De modo geral, a gente não percebe as críticas que estão sendo as sociais acentuadas, né, no decorrer dos episódios, mas mero conformismo com as dificuldades do cotidiano, isso é um problema, porque a gente vive isso no nosso dia a dia. O Chaves ele é usado para dar esperança para o povo mexicano, por isso ele caiu muito bem ao povo brasileiro e na América Latina, né, porque ele serve para dar esperança, dizendo que quando ele mostra o principal protagonista, um garoto humilde que vence as adversidades da vida. E isso é mera ilusão, porque na maioria das vezes isso não acontece. Então a gente frisa que, por exemplo, o Seu Madruga é um personagem que mais mostra esperança, né, em suas falas. Por quê? Porque é conformismo, né? Esperança conformista. Ele não quer mudar, ele não quer sair daquela. Né? E aí, segundo os autores, o Chaves é o produto da indústria cultural que sutilmente realiza críticas sociais, mas que não fomenta pensamentos mais profundos. Né? Ele simplesmente faz aquela... Né? Ele aliena, ele manipula a população, mas no sentido de conformismo mesmo, né? Porque a população ela já é pobre, reprimida ideologicamente e que impede a formação de indivíduos autônomos, né? Ele não leva a críticas mais profundas. Ele apenas reproduz no programa leis gerais do status quo. E os autores deixam isso muito claro. Os próprios autores eles citam o Adorno quando o Adorno fala dessa questão aí da falta de independência, né, de julgar e de decidir de maneira consciente.
Hoje a gente vê muito bem isso no programa, a gente estabelece uma relação de dependência muito forte com a indústria cultural, né, com consumindo esses produtos sem reflexão. E isso nos chama para uma cegueira meio que involuntária, né? Assim, eu não quero muito falar dessas questões porque é muito batida, mas eu gostaria que você refletisse sobre esse ponto, tá? Porque uma coisa é fato, o programa Chaves, né, eu gosto muito, né, minha infância, mas ele critica, isso é verdade, mas ele se limita de maneira superficial, ele não critica isso com reflexões profundas, ele não abre um leque de possibilidades, ele apenas reproduz um ser americanizado, movidos por saberes importados, né, principalmente no condizente aos saberes dos empregadores e financiadores sociais. E isso é uma questão que a gente vê muito fortemente no Brasil, né, que a gente tem que tentar ao máximo das vezes mudar essa situação. Valeu?